Meditações no Evangelho de João. João capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 14. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste porque se havia despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: Trazei aqui algum dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. A aparição de Nosso Senhor Jesus Cristo após a sua ressurreição, descrita aqui nesses versículos, é uma das porções mais profundamente interessantes da história do Evangelho. As circunstâncias que a acompanham sempre foram consideradas por alguns como altamente alegóricas e figurativas. Pode-se, contudo, duvidar com justiça se comentaristas e intérpretes não foram longe demais nessa direção. É perfeitamente possível espiritualizar e filtrar as narrativas dos evangelhos a tal ponto que se perca completamente de vista o sentido simples e claro das palavras. No presente caso, faremos bem em nos restringir às grandes e simples lições que esta passagem sem dúvida contém. Em primeiro lugar, devemos observar a pobreza dos primeiros discípulos de Cristo. Nós os encontramos trabalhando com as próprias mãos para suprir suas necessidades temporais e exercendo uma das mais humildes ocupações, a de pescador. Eles não tinham prata e ouro, eles não possuíam terras e rendas, portanto, eles não se envergonhavam de retornar ao ofício para o qual, em sua maioria, haviam sido treinados. É um fato impressionante que alguns dos 7 aqui mencionados estavam justamente pescando quando Nosso Senhor os chamou pela primeira vez para serem apóstolos, e agora eles se encontravam pescando novamente quando ele lhes apareceu quase pela última vez. Não podemos duvidar de que, para a mente de Pedro, Tiago e João, essa coincidência tenha tido um impacto particularmente profundo. A pobreza dos apóstolos contribui grandemente para provar a origem divina do cristianismo. Esses mesmos homens que trabalharam a noite inteira em um barco, arrastando uma rede fria e molhada, e nada apanharam, esses mesmos homens que precisavam trabalhar arduamente para poder comer, esses foram alguns dos primeiros fundadores da poderosa Igreja de Cristo, que hoje se espalhou por 1/3 do globo. Foram eles que saíram de um canto obscuro da terra e transtornaram o mundo inteiro. Foram esses homens indoutos e simples que enfrentaram ousadamente os sistemas sutis da filosofia antiga e silenciaram seus defensores pela pregação da cruz. Foram eles que em Éfeso, Atenas e Roma esvaziaram os templos pagãos de seus adoradores e desviaram multidões para uma fé nova e muito melhor. Aquele que consegue explicar esses fatos sem admitir que o cristianismo veio de Deus, deve ser um homem estranhamente incrédulo. A razão e o senso comum conduzem-nos a uma única conclusão. Nada pode explicar a origem e o progresso do cristianismo senão a intervenção direta de Deus. Em segundo lugar, devemos observar nesses versículos
como o caráter dos discípulos de Cristo eram diferentes. Mais uma vez, nessa ocasião profundamente interessante, nós vemos Pedro e João lado a lado no mesmo barco. E mais uma vez, assim como no sepulcro, vemos esses dois bons homens agindo de maneiras diferentes. Quando Jesus estava em pé na praia, na penumbra da manhã, João foi o primeiro a perceber quem era e a dizer: é o Senhor. Contudo, foi Pedro o primeiro a lançar-se na água e a lutar para aproximar-se de seu mestre. Em resumo, João foi o primeiro a ver, mas Pedro foi o primeiro a agir. O espírito manso e amoroso de João foi mais rápido para discernir. A natureza ardente e impetuosa de Pedro foi mais rápida para mover-se e agir. E, no entanto, ambos eram crentes, ambos eram discípulos sinceros, ambos amaram o Senhor em vida e lhe foram fiéis até a morte. Mas seus temperamentos naturais não eram os mesmos. Nunca nos esqueçamos da lição prática que aqui se apresenta. Enquanto vivemos, usemo-la diligentemente ao formar nosso juízo sobre os crentes. Não condenemos outras pessoas como alguém sem a graça divina e não convertidas, porque não veem o caminho do dever a partir do nosso próprio ponto de vista ou não sentem as coisas exatamente como nós as sentimos. Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 4, que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Os dons dos filhos de Deus não são concedidos exatamente na mesma medida e grau. Alguns têm mais de um dom, outros mais de outros dons. Alguns possuem dons que brilham mais em público e outros que brilham mais no recato. Alguns se destacam mais em uma vida passiva, outros em uma vida ativa. Contudo, todos e cada um dos membros da família de Deus, à sua maneira e no seu tempo, glorificam a Deus. Por exemplo, Marta estava ocupada e preocupada com muito serviço, enquanto Maria assentava-se aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. Mas houve um dia em Betânia em que Maria estava abatida e prostrada por excesso de tristeza, e a fé de Marta brilhou mais que a da sua irmã. Ainda assim, ambas eram amadas pelo nosso Senhor. Portanto, a coisa realmente necessária é possuir a graça do Espírito e amar a Cristo. Amemos todos aqueles de quem isso pode ser dito, ainda que não vejam tudo com os nossos olhos. A Igreja de Cristo necessita de servos de toda a espécie e de instrumentos de todo tipo, de canivetes, tanto quanto de espadas, de machados, tanto quanto de martelos, de cinzéis, tanto quanto de serras, de Martas, tanto quanto de Marias, de Pedros, tanto quanto de Joões. Seja este o nosso princípio orientador. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo, como Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 6, versículo 24. Por fim, devemos observar nesses versículos a abundante evidência que a Escritura fornece da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, como em outros lugares, encontramos uma prova irrefutável de que nosso Senhor ressuscitou com um corpo real e material. Uma prova vista simultaneamente com os próprios olhos por 7 homens adultos. Nós vemos o Senhor assentado, falando, comendo e bebendo à beira do lago da Galileia. E isso, ao que tudo indica, por um período considerável. O sol da manhã da primavera iluminava aquele pequeno grupo. Eles estavam a sós, junto ao conhecido lago da Galileia, longe da multidão e do alvoroço de Jerusalém. No meio deles estava o mestre, com as marcas dos cravos em suas mãos. O mesmo mestre a quem todos haviam seguido por 3 anos e a quem, pelo menos um deles, viu pregado na cruz. Eles não podiam estar enganados. Alguém ousaria dizer que poderia haver prova mais forte de que Jesus ressuscitou dos mortos? Pode alguém imaginar evidência melhor do que esse fato? Que Pedro ficou plenamente convencido, não sabemos bem. Ele mesmo disse a Cornélio: comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Isso está no livro de Atos, capítulo 10, versículo 41. Aqueles que em nossos dias dizem não estar convencidos, bem poderiam dizer que estão determinados a não crer em evidência nenhuma. Portanto, agradeçamos todos a Deus por termos tão grande nuvem de testemunhas para provar que nosso Senhor ressuscitou. A ressurreição de Cristo é a grande prova da sua missão divina. Ele disse aos judeus que não precisavam crer que ele era o Messias se ele não ressuscitasse no 3º dia.
A ressurreição de Cristo é a pedra de coroa da obra da redenção. Ele provou que ele completou a obra que viera realizar e que, como nosso substituto, venceu o túmulo. A ressurreição de Cristo é um milagre que nenhum incrédulo consegue explicar. Os homens podem zombar e levantar objeções contra a jumenta de Balaão ou contra Jonas no ventre do grande peixe, se assim eles quiserem. Mas enquanto eles não puderem provar que Jesus não ressuscitou, nós não temos motivo algum para nos abalar. Acima de tudo, a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa própria ressurreição. Assim como o sepulcro não pôde reter o cabeça, tampouco poderá reter os seus membros. Podemos dizer como Pedro: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Isso está na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 3.